Nesta terceira parte, vamos falar sobre as células da glia, as células de suporte que ajudam os neurônios a se sustentar, se defender, se nutrir e até podem gerar novos neurônios. Então, nós temos a neuróglia, as células de Schwann e as células satélites dos gânglios. Nessa imagem aqui em cima, a maior parte dessas células que estão ao redor dos neurônios são células de suporte, células da glia. Então, nós temos agora o astrócito, que aqui ele é comumente usado na histologia, visto na histologia com a coloração com sais de prata. Então parece essa estrutura redonda, com vários prolongamentos curtos e espessos, é o chamado astrócito protoplasmático, na substância cinzenta, e ele pode ter prolongamentos longos e finos na substância branca. Ele sustenta neurônios, ele coleta excesso de neurotransmissores. Nós vemos nessa imagem aqui um grande astrócito emitindo seus prolongamentos, mantendo as sinapses no local, coletando o excesso de neurotransmissores, fazendo uma barreira entre os vasos sanguíneos e o tecido nervoso, a chamada barreira hematoencefálica. Uma outra célula importante é o oligodendrócito. Nessa imagem aqui, nós temos oligodendrócitos em roxo. Eles envolvem os axônios, dando sustentação e também formam uma bainha de mielina no sistema nervoso central. Aqui embaixo nós temos corada por sais de prata as células da micróglia, que fagocitam corpos estranhos, exercem uma função de defesa no sistema nervoso. Nessa imagem aqui nós temos aqui um neurônio cercado por várias outras células da glia, algumas são astrócitos em verde, outras são micróglia em azul e outras são oligodendrócito. Então, a micróglia em amarelo e o oligodendrócito em azul. Outro tipo celular são as células epidimárias. Nós temos essa imagem aqui de baixo, o canal medular envolto pelas células epidimárias. Aqui em cima à direita nós vemos o canal medular em branco envolto pelas células epidimárias, que aqui embaixo às vezes parece um tecido epitelial de revestimento simples cilíndrico, mas não tem membrana basal. E elas são ciliadas e têm microvílios para absorver o líquido, os microvílios, e para movimentar o líquido cefalorraquidiano, os cílios. Vamos agora falar sobre os nervos periféricos. Eu falei para vocês que o sistema nervoso periférico, uma coleção de axônios, fica envolto por tecido conjuntivo. Isso forma os nervos. Então, esses nervos têm vários invólucros de tecido conjuntivo. Aqui nós temos um grande nervo cortado transversalmente, como se fosse um tubo cortado transversalmente, com vários invólucros de tecido conjuntivo. O invólucro mais intimamente localizado é chamado de endoneuro. Se nós temos vários axônios envoltos por uma única capa periférica, essa vermelha aqui, com maior riqueza de fibras colágenas, essa capa se chama perineuro. Se nós temos uma capa externa com dois ou mais feixes internamente, ela cobre dois ou mais feixes, essa capa externa se chama epineuro. Todo o tecido conjuntivo. Nessa imagem aqui nós temos um feixe de fibras nervosas, outro feixe, um terceiro, um quarto. Aqui nós temos vasos sanguíneos. Esse tecido aqui é o epineuro, ele emite projeções entre os feixes, cada feixe é envolto pelo perineuro e aqui dentro nós temos axônios separados por endoneuro. Aqui nós temos uma imagem maiormente que nós vemos o perineuro, nós vemos aqui o conjunto aqui apontado, está aqui do lado, aqui no centro é o axônio, aqui por fora é a bainha de mielina, que no sistema nervoso periférico é formada pelas células de Schwann, e por fora nós temos um tecido nervoso, que no caso é o endoneuro, formado por fibras reticulares que pouco se cora em hematoxilina e eosina. Essa camada de mielina ela é formada por um invólucro de células no sistema nervoso central, o oligodendrócito, no periférico, a célula de Schwann. Aqui nós temos em amarelo um axônio sendo envolto por uma célula. Se o envoltório não tem compactação de membrana sobre membrana, como chega até a letra C aqui, onde nós temos membrana de citoplasma, isso não é a bainha de mielina. A bainha de mielina é o que está na letra D. Membrana de lado de membrana sem citoplasma no meio. Isso que cria muitos lipídios, isso que isola a transmissão nervosa. Então nós temos aqui um longo axônio na parte do sistema nervoso central, bainha de mielina formada pelo oligodendrócito, e no periférico a bainha de mielina formada pela célula de Schwann. Os axônios do sistema nervoso periférico podem passar por uma reparação caso haja uma lesão. Então nós vemos aqui na primeira situação, à esquerda, um axônio bem íntegro. Aqui houve uma lesão em B, essa lesão começou a ser reparada, as células de Schwann formam um invólucro e às vezes tem a reparação. Quando não tem a reparação cria o chamado neuroma de amputação. Isso não ocorre no sistema nervoso central, que não se repara axônio.